Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros alunos. Eu sou o professor Fábio. Essa aqui é uma aula de técnica de leitura em língua inglesa, então não tem muito de explicação de gramática, de alguns macetes, mas é sobretudo para facilitar a vida de quem tem pouco conhecimento de inglês ou precisa se virar com leitura em língua estrangeira. Eu já mostrei para vocês numa outra aula como faz skimming. Eu recomendo que vocês revejam, inclusive, aquele. E hoje eu vou falar de scanning e aproveitar também fazer uma revisão de alguns conceitos envolvendo scanning. E assim, o skimming e o scanning são as duas grandes estratégias, mas é o scanning que vocês vão usar mais. Porque ele consiste em você buscar informação. Então, toda vez que você precisou procurar informação num texto em português, você usou scanning. Por quê? Imagina vocês indo lá para o Google. Você não vai ler o texto inteiro do Google, todas as buscas, para ir onde você quer. Normalmente você vai nos primeiros de acordo com o que aparece no título e você lê as primeiras palavras do texto. Isso é scanning. Além disso, quando você vai ler um manual de alguma coisa, para você entender como algo funciona, ou qualquer coisa do tipo, você não é. Eu nunca vi ninguém ler o manual inteiro. Até porque às vezes a gente não tem tempo ou paciência. Então, o scanning, ele é uma maneira de a gente burlar um pouco essa necessidade de ler o texto todo. Ele é muito usado para você ler texto técnico, para você responder perguntas de provas, ajuda bastante. Então, vamos começar a nossa aula de scanning. E aí, eu vou explicar para vocês hoje como que se faz o scanning, afinal de contas. Eu vou deixar um texto como referência e tudo mais, mas antes, vamos falar do que é scanning. Scanning é assim: você precisa ler um texto integralmente. Minto. Você precisa achar informação no texto. É isso que é o scanning. O scanning são alguns macetes para você localizar informação no texto. Ou seja, aí vamos pensar um pouquinho na parte prática do scanning. Você, muitas vezes, em língua inglesa, não domina tanto, ou, como eu já disse antes, mas também pessoas como eu usam bastante scanning. Tem gente que é da área, que lê bem inglês. Por quê? Às vezes a gente não tem tempo de localizar a informação. Eu vou dar um caso meu aqui, explicar como que scanning me ajudou bastante. Há uns anos, quando eu fiz um curso nos Estados Unidos, lá na Temple University, eu precisei fazer o TOEFL. Para quem não conhece, o TOEFL é um exame de proficiência que você faz para estudar fora do país. Mesmo que você vai estudar, sei lá, na Alemanha, em qualquer um país que não necessariamente seja anglófono, o TOEFL ele te dá um nível de língua estrangeira, no caso de inglês. Não é o único exame, mas o TOEFL ele é o mais aceito. E eu precisava, para entrar nesse curso, no nível mais básico, 400 pontos no TOEFL. Lembrando que o TOEFL ali vai até 699. O tipo de TOEFL que eu fiz também. Eu consegui 530. Eu já fui colocar no Intermediate 2. Mais um pouquinho, mais uns 20 pontinhos, eu tinha chegado no nível maior que podia pegar de curso ali. E por que eu estou falando isso? Porque o TOEFL ele é baseado em listening, e eu acho que essa foi a parte que eu fui bem mal. A de gramática, que é tranquilíssima, e uma parte de leitura. Lembrando que para cada parte você tem um tempo contando. Você não pode voltar uma vez que respondeu. Então, eu consegui ler os textos muito mais rápido porque eu usei o scanning. Então, imagina que eu tinha para a parte de leitura de texto tinha uma hora. Cerca de, se eu não me engano, eram 20 perguntas, 20 perguntas, e um texto de meia página para cada duas perguntas. Era bastante coisa. E era cansativo. Se eu não tivesse usado o scanning, eu não teria terminado. E nem feito o curso.
Então, esse é um dos motivos para vocês aprenderem scanning. Então, vamos voltar aqui. Quando a gente vai falar então do scanning, a gente precisa ter em mente que é para facilitar o processo de leitura e de obtenção de informação. E aí, para ajudar vocês, eu elenquei aqui 5 passos para a gente fazer o scanning. Eu vou falar bem rapidinho e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, você tem que ter um porquê que você está lendo. Se você não tiver um porquê, não adianta você tentar empregar o scanning. Ele não tem porquê. Uma vez que você precisa localizar a informação, você tem que pensar que tipo de informação você precisa. Em segundo lugar, ter certeza de que é essa informação mesmo que você precisa. E isso vai te dar algumas pistas. Eu vou explicar cada um deles já já. Utilizar outras estratégias de leitura. Então, você precisa de outras estratégias para dar o suporte. Na verdade, quando você estiver numa situação que você precisar ler um texto, é uma junção de estratégias. Quais são? Depende do seu nível de leitura, depende da sua informação, depende do seu objetivo. Você tem que saber qual o texto que você está lendo, porque também influencia em como você vai usar a estratégia. E você não vai ler o texto integralmente, você não lê até o fim. Você não lê tudo, porque scanning pressupõe apenas achar aquela informação. Então, para a gente poder trabalhar com isso, a gente começa primeiro com o objetivo. Por que eu estou lendo o texto? A gente vai ler um texto, pode ser para encontrar uma informação, para responder uma prova. No meu caso, foi para conseguir um certificado de proficiência, para encontrar um registro. Imagina que você vai olhar, por exemplo, num documento fiscal em inglês, encontrar um registro. Então você tem objetivos com essa leitura. Precisa ter um objetivo, ter um porquê para essa leitura. Além disso, você tem que saber, eu tenho que achar essa informação. E é aqui que começa a ficar interessante. Se eu sei a informação que eu preciso, eu tenho uma ideia de quais palavras vão ter naquela informação. Às vezes eu penso em português e eu consigo achar em inglês isso. Então, por exemplo, imagine que você vai precisar procurar num manual, não necessariamente manual vem com índice, sobre como que você reseta a memória do celular. Quando a gente vai pensar, professor, eu posso procurar no Google. De fato, a busca do Google também é o mesmo padrão. Você precisa especificar exatamente o que você está procurando para que ele te devolva. Então, olhar no manual com a mesma mentalidade funciona. E além do mais, nem sempre você vai ter as respostas que você deseja para o seu texto no Google. Imagine você, por exemplo, estar com um texto e eu precisar que você me informe quais os valores que o texto apresenta. Aí não vai ter Google porque nem sempre esse texto é um texto público. Então, quando a gente fala de qual informação que a gente precisa, ela nos ajuda bastante a gente encontrar um texto. E aí, também, você vai pregar outras estratégias de leitura. Ou seja, você vai ver palavra transparente, você vai fazer previsão do assunto do texto, você vai procurar palavras-chave, depende muito. Eu não vou empregar todas as estratégias possíveis, vou empregar algumas que para esta aula funciona. Você pode empregar outras que podem ser igualmente úteis. Depende muito de como você vai ler. Por que eu não posso assim, especificar quais estratégias são necessárias para usar junto com o scanning? Cada um depende de uma estratégia diferente. Eu, particularmente, sempre aconselho fazer uma leitura superficial. Até para você conhecer o texto, você saber as palavras. Isso ajuda. Mas, às vezes, o texto ele é muito longo. Vamos supor que o texto tenha 60 páginas. Então, você pode ler só o começo de cada tópico, a primeira frase. Muito o que eu falo lá nos textos de esquema. Então, vamos imaginar, eu tenho que ter 60 páginas. Eu tenho que localizar a informação. Lê a primeira frase de cada parágrafo que já resolve o teu problema de procurar informação. Às vezes, no processo do skimming, você já acha a tua informação.
Então, por isso que sempre um skimming ajuda. Todo o resto é acessório. Então, para a gente poder fazer isso, eu trouxe esse texto. Eu não mexi no layout, importante que vocês observem que eu mantive o layout do texto. A gente vai fazer uma leitura desse texto aos pouquinhos, só que empregando as estratégias. Eu não vou ler todas as palavras. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar são 6 perguntas sobre o texto. E aí vocês vão ter que pensar, vão ter que confirmar se essas informações feitas no texto são verdadeiras ou são falsas. Eu aconselho você pausar o vídeo agora, tá? Deixa paradinho agora neste momento, enquanto eu leio as perguntas. Anote em algum lugar e depois, conforme esse vídeo for passando, você vai verificando se é verdadeiro ou se é falso. Não é a única maneira de a gente usar o skimming. Eu posso ter perguntas que são mais objetivas, mas eu preferi deixar assim porque confirmar a informação é um pouco mais fácil de fazer aqui. E se eu tivesse que pegar uma pergunta aberta, então vocês teriam muito mais dificuldade para entender como funciona. Então pensa que é pergunta de verdadeiro ou falso. A primeira pergunta é: Cargill é o nome de uma empresa de agricultura. Fazendeiros usam mais de 35% da área de vegetação. Em 2014, empresas como McDonald's e Walmart destruíram florestas. O cultivo em áreas de savana diminuiu em 2015. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo e a Cargill tem um plano de aumentar a produção de soja. Eu acho que é Cargill, mas eu não vou me lembrar agora qual a pronúncia disso. Nomes próprios também don't care because normally in Portuguese we say as we read. Ou seja, independentemente disso, a gente. Então vamos lá. A gente vai, para fazer isso, empregar outras estratégias. Então vamos começar com aquele mesmo texto, só que eu já fiz algumas alterações. Depois a gente vai ler aos pouquinhos esse texto. Então vamos lá. Eu já fiz a marcação de todas as palavras transparentes e algumas coisas que eu vou comentar aqui nessa aula que vão servir de revisão. Você não precisa fazer isso tudo que eu fiz aqui, mas eu pessoalmente recomendo que vocês façam. Por quê? Porque quando vocês fazem esse tipo de processo, é muito mais fácil. Inclusive, é que está faltando alguns pedaços do texto. Por alguma razão, ele cortou essa partezinha de baixo, mas não tem problema. Na hora de vocês lerem, ela vai estar completinha. Então, vamos começar aqui. Vou avançar um pouquinho para a gente iniciar aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é pegar o título. Como eu falei para vocês na aula sobre skimming, é interessante você traduzir o título se for necessário. Então aqui a gente fez a tradução. Vamos para o próximo slide. Antes disso, aliás, vamos começar com uma estratégia chamada previsão. A partir desse título, eu acho que eu já sei sobre o que você vai falar. Vai falar sobre desmatamento, vai falar um pouco sobre Cargill, que deve ser provavelmente uma empresa, e que essa empresa provavelmente lida com florestas. Então é basicamente isso. Vamos ver então como que fica o resto do nosso texto. Então a gente tem aqui, ó. Vocês vão notar que eu já marquei, espero que vocês consigam ver, porque assim, a destruição em 2020 a gente tem aqui will. Will, gente, ele é um marcador, ele é um verbo modal que indica futuro. Então, will be quer dizer será, ou então a destruição em 2020 acontecerá. Aí alguém avisa agricultural trader, alguém relacionado com a agricultura. Então, eu sei que alguém relacionado com a agricultura fala sobre a destruição que acontecerá em 2020. Todas as palavras terminam em ER, gente. Todas não, uma boa parte das palavras terminam em ER.
vocês vão normalmente associá-las com profissão. Então, o trader é aquele que faz trade. Trade é fazer negócio. Então, é um negociador de agricultura. Eu não sei qual que é o nome disso em português, tá? Eu vou tentar fazer o mais próximo possível do português, mas tem termos que eu não vou saber como que é a versão dele. Então, a Cargill é uma companhia alguma coisa com companhias globais que não atingirão a meta. Então, eu marquei em roxo palavras também que se repetem. Então, goal, você vê que aparece goal aqui. Vamos ver que aparece goal aqui. Então, toda vez que eu ver muita palavra for repetida, eu preciso saber o que ela significa, porque ela é importante. Então, se eu vou procurar no dicionário, eu sei que goal é meta. Então, como tem um not aqui, eu sei que é o que não irá acontecer. Então, a Cargill avisa as companhias globais que não atingirá as metas de conversão de florestas. Ou seja, aqui eu estou falando especificamente de uma coisa que a Cargill estabeleceu de meta. Mas que meta seria essa? A gente vai precisar utilizar também a inferência. Veja que tem um monte de espaço que está em branco aqui. Então, o que você faz? Você completa com coisas que façam sentido para você. Quando você for lendo o texto, depois você destaca, do jeito que eu coloquei aqui, essas coisas ficam mais fáceis. Porque tem coisas que você pode voltar. De vez em quando você vai ter que voltar no texto para rever algumas coisas. Então, eu sei que a Cargill, eu vou ler como se eu não soubesse outras palavras. Eu vou ler a partir do que eu marquei. Então, a Cargill avisou que as companhias globais não conseguirão atingir a meta de conversão de florestas no ano seguinte. Sem otimismo, por um recurso crítico para frear a mudança climática. Então, assim, eu posso deduzir desse primeiro parágrafo, que esse primeiro parágrafo explica que a Cargill não vai conseguir cumprir as metas de conversão de florestas para reduzir a mudança climática, que fez as pessoas ficarem menos otimistas com ela. Veja que isso daqui, gente, é a leitura mais coerente que a gente pode fazer. Não há um problema de você reordenar algumas informações, desde que elas façam sentido. Observe que quando nós vimos ali atrás, vou até voltar para o título, a gente disse que a Cargill admite que as florestas. Então, loss. Cargill admite que a perda de floresta persistirá. Então eu sei que vai converter floresta em alguma coisa. Aí eu posso usar meu conhecimento prévio. Se eu estou vendo agricultura, eu estou vendo floresta convertida, as florestas vão ser convertidas em quê? Vão ser convertidas em fazendas, em plantações. Faz como vocês pegarem aí. Então, o que tá falando então, o que vai ser farm provavelmente? Farm vai ser floresta, vai ser plantação nesse contexto. Então a gente entende que a Cargill avisa que as empresas globais não cumprirão a meta de conversão de florestas em fazendas no ano que vem, reduzindo o otimismo para um recurso crítico de parar a mudança climática. E quando eu falo mudança climática, aí vamos ao conhecimento prévio, que é outra estratégia também. Não listei ali no finalzinho, estamos. Mas toda vez que eu vejo mudança climática, nunca é uma coisa boa. Já repararam quando a gente fala de climate change ou global warming, que são coisas relacionadas à mudança de clima, é sempre o pior. Então, se eu converto floresta em fazenda, eu contribuo para que a mudança climática diminua. Isso é o conhecimento prévio que é de conhecimento geral. Isso aparece em livro didático, isso aparece no noticiário o tempo todo. Até partido político que faz propaganda relacionada a isso. Então a gente sabe que a Cargill não garante que vá conseguir reduzir a conversão de floresta em fazenda para diminuir a mudança climática, que deixou as pessoas menos otimistas. Então, eu acho que isso é uma leitura que faz sentido. Aí vamos prosseguir. A gente diz que
Veja que trader aparece aqui de novo. Então, trader a gente pode entender como aquele que faz negócios. Vamos chamar aqui de comerciante, de negociador. Então, o comerciante de commodities agrícolas, com mais de 50 companhias, como McDonald's, Nestlé e Walmart, olha que os nomes próprios a gente tem que destacar. McDonald's, Nestlé e Walmart, a gente sabe que são empresas grandes, são multinacionais. Então, eu já sei de duas informações aqui. Eu sei que a Cargill representa essas empresas e essas empresas lidam com commodities agrícolas. Então, McDonald's, Nestlé e Walmart endossaram uma declaração de Nova York de florestas em 2014. Então, quer dizer, eles fizeram uma declaração em 2014 de florestas na cidade de Nova York. Prometeram, num congresso sobre o clima, colocar uma meta de eliminar o desmatamento. Então tem o termo forest. Deforest quer dizer aqui. Forest é floresta. Palavra transparente. Deforest é retirar floresta. Então é desmatar. Deforestation, desmatamento. Eliminar o desmatamento da produção de commodities agrícolas. Opa, então já peguei uma informação aqui interessante. Se você não conseguiu achar aquela informação que eu falei antes, você começa a achar ela aqui. Então eu sei que a companhia agrícola, representando mais de 50 companhias como McDonald's, Nestlé e Walmart, endossou uma declaração de 2014 prometendo eliminar o desmatamento da produção de commodities agrícolas. Como? Aí você vê que soybean aparece várias vezes, inclusive lá na frente. Então, vai lá no dicionário. Soybean quer dizer soja. Como soja, óleo de palma, papel, e aqui nós temos beef. Beef quer dizer carne vermelha. Mas se lembrar do beef, em português, que é de onde a gente tira essa palavra, também está correto. Então a gente faz por associação. Em 2020. Então, o que acontece aqui nesse parágrafo? A gente pode sempre pensar que a empresa, no caso o trader, né, ele avisou que as empresas que ele representa, como a Nestlé, McDonald's, Walmart, fez um documento na qual ele se comprometia a reduzir o desmatamento da produção agrícola de produtos como soja, óleo de palma, como papel e bife em 2020. Aí nós temos aqui o whoever, despite, que eu marquei aqui. Isso nós chamamos de marcador discursivo. Vou falar depois um pouquinho para vocês sobre eles. Sempre que aparece essa palavra, ela me introduz ideias. Então, whoever é sempre oposição. Inclusive, ele é o mais comum em texto formal. Então, seria o entretanto, ou contudo, mas, tudo faz que vocês pegarem aqui. Woodland. Aqui pode parecer estranho, mas woodland é o que nós vamos chamar em inglês de compound. Compound é quando você junta duas palavras para formar uma nova. Então, wood é madeira, land é terra. Você sabe o que significa esses dois separados. Então, woodland a gente pode associar que seriam terras de produção de madeira. Então, entretanto, as terras de produção de madeira continuam a ser as terras com madeiras. Então, o que são terras com madeira? É uma outra palavra para floresta. Woodland. Woodland é terra com madeira. A terra com madeira, floresta. Então, entretanto, as florestas continuam a ser destruídas pela agricultura. Veja que eu estou ignorando os termos que estou pulando e estou lendo direto. É assim que a gente faz a leitura. Então, entretanto, as florestas continuam a ser destruídas para a agricultura. No Brasil, a área de cultivo do cerrado, do bioma do cerrado, aí nós temos 87% entre 2000 e 2015. Então, vamos lá. Se ele estava falando atrás no texto que ele se comprometeu a reduzir o desmatamento, aí vamos utilizar vamos completar as lacunas de acordo com o que a gente vai lendo. Então, se ele disse que
ele vai reduzir o desmatamento e que ele não conseguiu reduzir o desmatamento, increase, qual vai ser o sentido? Vai ser, ele vai dizer que a área de cultivo da agricultura no Cerrado, 87% entre 2000 e 2015. Isso aumentou ou diminuiu? A gente pode deduzir que aumentou. Então quer dizer, se estava tendo desmatamento, o desmatamento então reduziu a floresta e aumentou a área de agricultura. Então, a área de agricultura do Cerrado, ou área de cultivo, vocês vão ver que cultivation aparece aqui, no Cerrado. Eu não coloquei savana, embora poderia colocar aqui também. Porque savana é uma palavra muito mais no inglês que se utiliza, mas o Cerrado é um tipo de savana também. Uma região mais desértica. Aumentou 87% entre 2000 e 2015, de acordo com o Instituto Brasileiro IPAM. Os números do governo, e observe aqui que tem figures. Figures é um false friend. Quando aparecer false friend, sempre desconfie antes de alguma palavra que figuras significam números. Os dados do governo, o número do governo, mostram que mais de 6.600 quilômetros. E aí, quando a gente fala de quilômetros, vai parecer um SQ, né? Um SQ. Quando se fala de área, aí vamos ativar o conhecimento prévio de novo, sobre o que a gente fala quando está se referindo à área. Deve ser sempre a quilômetros quadrados. A área. Estou falando de área de cultivo, área de agricultura, então são 6.600 quilômetros quadrados de vegetação nativa entre 2017 e 2018. Só estou dizendo então aqui em cima que as florestas foram destruídas para agricultura. Então, o que acontece aqui com os números do governo? O número do governo vai mostrar que 6.600 quilômetros de vegetação nativa se perdeu, acabou entre 2017 e 2018. E despite, a mesma coisa, a oposição, a despeito de, não é uma palavra transparente, a despeito dos nossos esforços coletivos, e aí vocês vão ver que aparece essa marcação de aspas. Aqui também aparece, mas como aqui não tem uma referência direta a sujeito, eu não coloquei. Mas, sempre que aparecer aspas em inglês, é uma citação. Normalmente, em textos desse tipo aqui, no caso é um texto jornalístico, é a fala de alguém. Então, aqui, a despeito de nossos esforços coletivos, a Cargill e outras indústrias will fall, quer dizer que cairão ou derrubarão a meta para 2020 de eliminar o desmatamento. Sete quer dizer sempre disse, quer dizer que quem sempre disse. Ruth Kimmelshoe, o chefe de sustentabilidade da Cargill. Então, a chefe da sustentabilidade da Cargill disse que, mesmo com os esforços coletivos dentro das indústrias, a indústria não conseguiu reduzir, a gente teve que reduzir a sua meta de eliminar desmatamento em 2020. A Cargill e outras companhias e outros grupos de commodities agrícolas. Então já sabemos o que é a Cargill aqui. A Cargill é um grupo de commodities agrícolas. Exerce influência em áreas rurais, em como compradores de soja, com suas decisões, influenciando decisões de fazendeiros. Influenciando decisões de plantação. E como resultado, temos campanhas pelas florestas que absorvem o dióxido de carbono. Então, como resultado disso, a Cargill força os fazendeiros a manter a floresta e isso produzem campanhas. Isso tem sido alvo de campanhas para manter a floresta aqui. O Brasil é um produtor, a gente sabe que é quer dizer, um produtor maior de soja com uma produção recorde de 123 mil toneladas no ano. Aí nós temos aqui o nome do presidente,
porque fez em 2019, com o Jair Bolsonaro, o novo presidente quer áreas da região amazônica para atividade comercial, incluindo plantação, cultivo plantio. Então, se o texto está falando, como que eu sei que farming é plantio? Estou falando de devastação, estou falando de agricultura, e já apareceu farm antes, então farming é agricultura. O cerrado é igual à Arábia Saudita, exemplificando a tensão entre, aí temos outro operador argumentativo, a ecologia e output. Aí, nesse caso, seria assim, eu não sei o que esse termo significa. Você vê que output significa saída, entre a saída e a ecologia. Ou seja, o seguinte, entre o que sai, entre o que eles exportam e o que eles precisam manter. Output, inclusive, é um termo muito comum na linguagem de negócios que se refere à exportação de produtos. E aí nós temos o seguinte, continuando aqui, entre ecologia, a floresta, olha o woodland aqui, a floresta tem regras contra, ou leis contra, sim. Eu não sei, eu sei que against é sempre contra, então, contra desmatamento, provavelmente são leis, são medidas, são sanções, hein? Então, a floresta tem medidas contra o desmatamento na área da Amazônia. Fazendeiros são requeridos, então, quer dizer, são exigidos de preservar de 20 a 35% da vegetação nativa. Enquanto, então quer dizer, simultaneidade, eles são. Então, eu estou dizendo assim, os fazendeiros são exigidos que preservem apenas isso. Enquanto outros são exigidos que, enquanto se é exigido por lei, que preserve 80% da Amazônia. Então, eles preservam isso, mas a lei diz que para preservar mais. Cargio. Aí vamos supor que eu não sei o que é Cersei, porque Cersei é um termo muito específico. A Cargill lidou com 37,4% de toda a soja brasileira, ou seja, ela negociou, ela lidou, ela exportou 37,4% toda a soja brasileira do Cerrado, de acordo com o report, que seria o relatório publicado. O relatório publicado aqui, se vocês precisarem saber, last week, você pode pesquisar, mas aqui não é necessário. No Cerrado, 23,1% das municipalidades, então, quer dizer, 23% está na área de vegetação nativa, convertida em fazendas. Então, quer dizer, 23% da área do Cerrado já é de fazenda de soja. E temos aqui novamente a citação. Companhias e soluções. Então, a gente pode dizer o seguinte: esperamos que as companhias encontrem soluções ao que foi proposto, que, actually, quer dizer, na verdade, não resolvem o problema. Então, as empresas foram exigidas de empresas soluções dentro do que foi proposto por elas, propuseram algumas soluções, mas que de fato elas não resolvem o problema. E eles sabem que isso simplesmente irá mover o problema para os fazendeiros, ou seja, tirar o problema deles e ir para os fazendeiros que estão interessados em melhorar sua qualidade de vida para outros compradores, olha o buy, verbo to buy, buyer, então é comprador, e que pratica, e suas práticas que continuarão, e essas práticas continuarão, quer dizer, os compradores continuarão a matar, continuarão fazendo a mesma coisa aqui. A Cargill publicou um plano chamado Soy Action Plan, um plano de ação da soja, que inclui bloquear fazendeiros de soja que violam áreas embargadas ou protegidas. O Nehu Reeds, da Mighty Earth, de um grupo não governamental, disse, aí tem uma fala aqui, e uma palavra é transparente, então eu não coloquei.
Tem o que aqui é o obey, né? Tem que obedecer. A palavra law aparece algumas vezes aqui também. Vale a pena pesquisar. Law significa lei. Então o Glenn Hewitt fala que eles têm que obedecer à lei. Então isso aqui é um skimming. Mas o skimming feito da maneira mais devagar. Quando você faz o skimming, é muito mais rápido. E aqui nós pegamos as palavras transparentes, que a gente já conhece. Então, quais foram as estratégias empregadas aqui? Aí eu também marquei algumas coisas que aparecem destacadas aqui. Então, 6.600 km² de área de vegetação nativa do Cerrado se perdeu em 2018. 37,4% da soja brasileira que a Cargill lidou vem do Cerrado. Então, a gente contextualizou os números e tudo mais. Então, o que nós usamos até aqui? Pegamos as palavras transparentes, fizemos um skimming, a gente leu assim por cima, pegamos as palavras repetidas e fizemos a previsão do assunto lá no começo do texto. Então, fala sobre desmatamento, sobre floresta, então tá certo. Agora, como a gente vai lidar com algumas coisas aqui, como foi lidar? Então, marcador discursivo. São palavras que introduzem ideias. Então, aqui vai uma sugestão de quais são os mais comuns para vocês se guiarem. Então, sequência. Now, then. Quer dizer, agora, o então. Causalidade, é o porquê. Esse é o because. Muito comum para você indicar o porquê que as coisas acontecem. Coordenação, and, quer dizer, uma coisa depois da outra, depois da outra. Então, and é nosso e. Oposição, but, whoever, mas. Porém, inclusive, but não é muito frequente no texto formal. Whoever, que significa coisa, é mais comum. Against é estar contra, a despite, a despeito de, como é o texto. Simultaneidade, quer dizer, coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, nós temos while, que é o enquanto. Order, first, second, third, quer dizer, primeiro, segundo, terceiro. E comparação, between, entre duas coisas. Among, entre duas coisas grandes. Que vocês não sabem muita diferença, isso aqui é mais para leitura. Se fosse para escrita, a gente diferenciaria melhor isso. Aí temos a questão de prefixo e sufixo, que é palavra, coisa que eu coloco no começo e coisa que eu coloco no final. Sugestão minha, dê uma estudadinha nos sufixos, ou pegue uma lista. Porque às vezes você não sabe o que significa uma palavra com essa formação. Prefixo e sufixo a gente chama de compound. Mas eu conheço a palavra que está ali isolada, então conhecê-los ajuda muito. Então vamos lá. Vou ler para vocês. ER é aquele que faz, aquele que trabalha com. Então, farm em fazenda. Farmer é o fazendeiro. Forest é o floresta. Aqui eu traduzi ao pé da letra. Que deforest é o desflorestar. Em português do Brasil, a gente não usa muito o termo desflorestar. A gente utiliza o termo desmatar. Então, deforest, sensation, é o desmatar. Deforestation, desmatamento. E esse é o processo que funciona com todas as palavras que levam prefixos. Saber o que você está lendo quebra um baita de um galho. Então, só para falar para vocês, isso é o caso da gente saber que isso é um texto de um jornal, publicado em 2019. Então a gente vai ler esperando algumas características que tem em jornais. A parte da citação, o nome das pessoas, o fato de que ele é um texto com um teor menos técnico, embora seja um jornal de economia, que é o Financial Times. Então, a gente saber o que a gente está lendo ajuda muito. Qual que é o tipo de texto que a gente está lendo. Então, vamos pegar aqui novamente o texto de referência. O mesmo texto, agora sem as marcações. E aí, como que a gente faz na verdade? A gente procura por... E é que eu falo, você não vai ler o texto de cabo a rabo. Isso não quer dizer que você não possa passar o olho do começo ao fim como nós fizemos. Mas veja, quando nós fizemos a leitura com skimming, a gente não fez a leitura integral do texto. A gente leu só o que a gente conseguia entender. E na verdade a gente até leu muito, a gente podia até ler menos que isso. Então uma sugestão que também funciona muito quando você precisa pegar skimming, não, pegar scanning ver que tipo de informação minha pergunta pede,
ou o que eu preciso saber. Por exemplo, se eu preciso ter uma ideia geral de alguma coisa, é skinning. Então eu vou fazer aquela leitura que a gente fez lá no começo. Se é scanning, a informação é geral, eu vou direto para a pergunta ou direto para a minha informação. Então, para a gente começar, eu coloquei cada uma das perguntas e a gente vai confirmar no texto se ela é verdadeira ou falsa. Então, Cargill é o nome de uma empresa de agricultura. Vamos pegar aqui o texto. Para facilitar um pouco o nosso serviço, eu vou ampliar aqui para a gente ver. Então, no caso aqui, o que eu vou procurar? Onde tem a palavra Cargill? Cargill aparece aqui. E aí eu tenho Cargill avisou que companhias globais encontrarão. Aqui não fala o que é a Cargill. Então fala, avisa comerciante de agricultura. Aí nós temos aqui a empresa, o negociador de comércio de agricultura, talvez fale da Cargill. Fala da Cargill. E aí eu encontro sobre a Cargill aqui, ó. Veja, eu estou só observando, hoje tem Cargill. Tem Cargill aqui, Cargill dentro da indústria. E eu tenho Cargill e outros grupos de commodities agrícola. Ou seja, Cargill é uma empresa de agricultura. Então está correto. Se o que estiver correto, gente, eu vou marcar de azul. E o que estiver errado, eu vou marcar de vermelho. Então, eu sei que a Cargill é correto aqui. Aí vamos. Deixa eu voltar aqui. Vamos para a segunda pergunta. Fazendeiros usam mais de 35% da área de vegetação. Como que eu sei sobre fazendeiro? Tem o farm, fazenda, então farmer é o fazendeiro. Normalmente eu vou procurar palavras com ER. Caso você não saiba que farmer é fazendeiro, convém você dar uma lida no texto e procurar aqui. Então vamos de novo no texto aqui, eu vou ampliar para a gente poder ler. Então, quais são as pistas? Eu tenho que olhar no enunciado da informação que eu quero, qual a pista. Então vamos ampliar aqui de novo. Onde aparece a palavra farmer? Aí eu olho aqui e vejo que eu estou olhando bem rapidinho. Tem forest, tem agricultura. Agricultura, como é o trader, não está aqui. E lembrando que eu também tenho que achar número. Woodlands, não. Vamos continuar olhando aqui. Esforços coletivos, não. Veja que eu não estou nem me preocupando em ler. Purchasers, ó, tem purchasers que são compradores. Eu tenho aqui campaigners, que eles fazem campanha. Produtor de soja, ó, farmer, aparece farmer aqui. Fazendeiros têm que preservar de 20 a 30% da vegetação nativa. Então, o que eu descobri? Que essa informação ela é falsa. Eles não utilizam mais 35% da área de vegetação. Eles teriam que preservar essa área. É porque se a gente voltar aqui no texto, a gente vai encontrar essa informação aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Encontrar essa informação. Enquanto é exigido que eles preservem 80%. Então, na verdade, essa informação é verdadeira. Eu não sei porque eu marquei como falsa. Na verdade, ela é verdadeira. Eles usam mais de 30% da área de vegetação. Porque deveriam preservar 80%, eu usou 35%. Quer dizer que eles usam mais do que isso. Aqui é verdadeiro. Eu marquei errado aqui. Deixa eu aproveitar então e fazer a correção para vocês. Que é ao vivo, porque realmente isso aqui está errado. Isso aqui é verdade. E aí considerem, gente, os próximos como azul. Tá? Eles vão aparecer como azul. Em 2014, empresas como McDonald's e Walmart destruíram florestas. Aí vão procurar McDonald's e Walmart. Vamos criar. Então nós temos aqui McDonald's e Walmart. Onde aparece o McDonald's e Walmart, por exemplo, Nestlé, McDonald's e Walmart são empresas representadas pela fizeram essa declaração. Não tem nenhum momento que fala que eles destruíram florestas, mas sim que eles assinaram um compromisso de não destruir florestas. Nossa, ela é falsa. O tipo de área de savana diminuiu em 2015. Vou olhar aqui no texto. De novo, vai ficar um pouco fácil. Então a gente tem aqui a parte de área de floresta. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o ano 2000 e 2015, já acho a informação aqui.
Então eu sei que a área de savana, a área de cultivo no cerrado aumentou 87%. Então, o que eu percebo? Essa informação ela é falsa. A área de cultivo em área de savana ela aumentou. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Então, eu procuro aqui. Lembra que a gente viu soybean? Então, soybean é uma palavra que se repete bastante. Então, vamos procurar onde tem soybean e onde tem Brasil. Vamos lá. Vendo aqui no texto. Brasil é o maior produtor de soja. Então, essa informação ela é verdadeira. A Cargill tem um plano para aumentar a produção de soja. E aí vamos ver aqui que isso aqui é quase o nosso finalzinho. Então, eu tenho que procurar soja, soybean e Cargill. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos imaginar que estão olhando mais o texto, de olhos. É o Cargill, eu tenho um plano de ação da soja, que vai bloquear fazendeiros que violarem áreas protegidas. Então, o que eu sei daqui? Que essa informação ela é falsa. Na verdade, a Cargill vai reduzir o desmatamento e não aumentar a produção de soja. Então, gente, é basicamente isso que é o nosso explicação sobre scanning. É assim que, na verdade, vocês precisam fazer a leitura em inglês. Se o objetivo for só pegar a informação básica, você não necessariamente precisa ler o texto todo, mas ajuda. Se o objetivo de vocês for saber sobre o assunto principal, aí você tem que fazer um scanning primeiro. Aqui eu só fiz exemplos de scanning para responder verdadeiro ou falso. Então é isso, gente. Essa aqui é uma aula que foi um pouquinho grande, então se vocês tiverem alguma dificuldade, revejam esta aula algumas vezes. Revejam alguns pontos que eu coloquei aqui, sobretudo formação de palavras, essas coisas. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Então, um grande abraço para todo mundo e tchau!